Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Irmãos, está começando o programa Palavra Viva, com a leitura e pregação da Palavra de Deus. Eu sou o evangelista Milvio e faço esse programa no YouTube, Rádio Palavra Viva, /Milvio. Estamos aí pregando a Palavra de Deus e ganhando almas para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nosso propósito, irmãos, não prego placa de igreja nem CNPJ. Eu prego a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, cumprindo o ID do Senhor Jesus. Não peço oferta e nem dízimo, somente a Palavra de Deus é compartilhada. Amém? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A leitura de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra que será lida e pregada, para a honra e glória do nome do teu Filho, Senhor Jesus. Fala conosco e nos fortalece na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Então, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, diz assim: Portanto, meus amados, fugi da idolatria, correi dela. Tem vários tipos de idolatria, irmão. Quando uma pessoa famosa, tem fã, os fãs vêm da palavra fanatismo, entendeu? Então, quando um crente diz assim, eu sou fã de um cantor, de uma cantora, de um ator, ele está dizendo, eu sou fanático com, isso é idolatria. Fanatismo é uma paixão exagerada, uma admiração exagerada por uma pessoa humana, porque canta, ou porque faz filme. Então o crente, o servo do Deus Altíssimo, não tem fanatismo, porque isto é idolatria. Nós temos fanatismo com o Senhor Jesus. Nós somos fanáticos com o Senhor Jesus, nós adoramos o Senhor Jesus, nós nos alegramos com Ele, nós pensamos nele, nós amamos Ele. Aí pode, porque Ele morreu por nós e nós fomos dados a Ele, entendeu? Nós somos a igreja dele, pertencemos a Ele e para Ele e para a glória dele que nós existimos, amém? Mas com o homem não. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. O servo de Deus não pode ser fã de outra coisa e nem idolatrar nada. Tem algumas pessoas que idolatram dinheiro, irmão. É um absurdo idolatrar dinheiro, misericórdia, que é as pessoas avarentas. Deus não agrada disso. Vamos continuar a leitura. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que eu digo. Julga cada um pelo que eu falei, aí julga você. Entendeu? Observa você falando realmente, deixa eu ver, está certo ou não está certo? Julga você, e aí é você com Deus. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que participamos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Então olha aqui não tem idolatria, aqui tem glorificação ao Filho de Deus, glórias e honras a Ele, porque Ele morreu por nós. O cálice da bênção que abençoamos, quando a gente participa da comunhão da ceia do Senhor, não é a comunhão do sangue do Senhor Jesus? Nós não somos purificados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus? Somos purificados pelo sangue do Senhor Jesus, perdoados pelo sangue do Senhor Jesus? Sim. E o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo, o corpo do Senhor Jesus? O corpo, quando participamos da Santa Ceia, não é o corpo da placa da igreja lá fora, não, irmão. Você é membro da placa Assembleia de Deus. Agora você é membro da placa presbiteriana, da Viver para Cristo. Irmão, você não é não. Não é não. Se o seu nome está escrito no livro da vida, você é membro do corpo de Jesus. Você congrega na placa tal. Entendeu? Você congrega naquela placa. Você não é membro daquele corpo placa. Não existe corpo placa do Senhor Jesus. Não existe corpo CNPJ do Senhor Jesus. Existe uma falsa lavagem cerebral aí, que eles fazem, que o crente tem que congregar
tem que ter comunhão com os irmãos, que tem que fazer parte de algum corpo. O que fazer parte de algum corpo, rapaz? Isso é do diabo, é de Satanás que inventou esse trem de fazer parte de algum corpo. O corpo que eu faço parte é o corpo do Senhor Jesus. Você não tem que fazer parte de corpo, de placa de igreja nenhuma, não. É bom congregar? É bom você ir lá louvar e adorar e reunir com aquele ministério lá, com aquela placa daquela igreja, se estiver dentro do que a Bíblia ensina, é excelente, irmãos. Vá. Mas não pense que você é membro daquela igreja, você não é daquele templo ali, você não é. Você é membro do corpo do Senhor Jesus com o nome escrito no livro da vida. Tá bom? Você só é um congregante, alguém que congrega naquele templo. Tá certo? E qualquer um te ensinar coisa diferente disso, vem do diabo, irmão, para te pôr cabresto e não te deixar sair de lá e poder extorquir a lã, tirar a lã da ovelha. Tá certo? Porventura, eu vou ler para você entender, ó. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, só um sangue. Não importa se a placa é Assembleia, não importa se a placa é Batista, Presbiteriana, não importa a placa da igreja, né? Porque tem falsas igrejas, Testemunho de Jeová, Mormons, Adventismo, que fica seguindo a mulher morta que já morreu há muitos anos, entendeu? Com as doutrinas errôneas da Bíblia, tá certo? Então presta bem atenção, meu irmão. Se você está numa igreja certa e você participa da ceia ali, você não está participando da ceia daquela placa de igreja, você está participando da ceia do corpo do Senhor Jesus. E quando você participa do corpo, do sangue e do corpo do Senhor Jesus, é o que você participa na ceia, naquela placa de igreja, mas é do Senhor Jesus. Que fique bem claro isso. O pão que partimos não é porventura a comunhão no corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Um só corpo. Não é várias placas de igreja, cada uma com seu corpo. Não existe isso. É um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão, que é o corpo do Senhor Jesus. Vede a Israel segundo a carne. Isso aqui já mudando um assunto, ó. Os que comem sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? A pessoa vai lá e faz um sacrifício. Para quem ele fez ou para ele, aquilo é alguma coisa? Para ídolo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Não é nada, irmãos. Não é nada, não vale nada. Aquele ídolo que recebe aquela adoração ali, ó, o ídolo. Tá vendo o nome de quem recebe? Os fãs têm ídolos. Quem é o seu ídolo? Meu ídolo é Jesus, rapaz. Não tem negócio de ídolo, cantor, esses pé rapados aqui da terra aqui, não pode ser adorado, não, irmão. Nem ter ídolo e nem fã. Nem fanatismo com eles, nós não podemos. O que é sacrificado ou o ídolo alguma coisa? É alguma coisa o ídolo, ou o que é sacrificado é alguma coisa? Nenhum dos dois. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios. Então, quando uma pessoa tem fanatismo, sacrifica algo, tem idolatria com alguma coisa, ele tá fazendo a vontade ali dos demônios, dos anjos caídos, e não a vontade de Deus. Então, quando eu digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus, eu não quero que sejais participantes com os demônios. Então, eu também não quero que você seja participante com o demônio, eu não quero, mas se você for, decisão, escolha sua, vai para o inferno. É a decisão sua, vai te levar para a porta larga e você vai queimar no fogo do inferno. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, todo aquele que tem idolatria e fanatismo com qualquer homem ou mulher ou ídolos, demônios, mais escultura, faz a demônios, participa da mesa dos demônios e são participantes com os demônios. Está escrito, ó. Antes digo-vos que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Então, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, ou irritaremos o Senhor. Somos nós mais fortes do que Ele. Amém? Então, que nós permaneçamos no Senhor. Tá certo? Porque senão, se nós não formos mais fortes que os demônios, do que esse fanatismo, do que a idolatria,
nós não agradaremos a Deus. E aqui ainda diz, versículo 22, ou nós irritaremos o Senhor. Será que nós somos mais fortes do que o Senhor para poder confrontar Ele? Não, não. Quem fizer tal coisa, quem irritar o Senhor e confrontar o Senhor, terá a justiça do Senhor, vai sofrer as consequências. Amém? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, porque senão você perde sua salvação e vai para o inferno. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam a nossa vida na presença de Deus. Que fique essa palavra no seu coração, que nós possamos adorar, louvar e agradecer e engrandecer somente o Senhor Jesus, Filho de Deus, e o nosso Deus soberano, Criador dos céus e da terra, na unção e na direção do Espírito Santo de Deus, que também é Deus, o Espírito Santo, porém não exige de nós adoração, louvor. Ele que nos leva a adorar, né? Não é que exige, também ele não busca para si, mas ele busca fazer a vontade de Deus e do Senhor Jesus, e de nos levar à verdadeira adoração e comunhão com o Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe a cada um de nós. Se você tinha um fã, arrependa agora, irmão. Se você era fanático com alguém, se você tinha um ídolo, abandona esse ídolo agora, confessa aí ao Senhor Jesus, peça perdão, abandona agora em nome de Jesus, e seja somente o Senhor Jesus, o seu Deus, a quem você louva, a quem você adora, a quem você pode adorar sempre, que não é idolatria, tá bom? Que Deus te abençoe. Irmão, vou te ensinar agora como é que você sai da condenação eterna para a vida eterna. Primeiro faz o arrependimento, essa oração de arrependimento: Senhor, me perdoa por ter sido fanático com fulano, ou com fulana, ou com a imagem de escultura tal, ou tem fanático com a igreja, irmão. Tem gente que tem fanatismo com templo, e acha que aquela igreja ali é a melhor do mundo. Pelo amor de Deus, irmãos, ali reúne a igreja do Senhor Jesus, ali não é igreja. A igreja, quem tem o nome escrito no livro da vida: despertar, ó tu que dormes, desperta, acorda, ó tu que dormes. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, da geração do arrebatamento. Amém? Para o que você estiver fazendo, repete comigo aí agora. Eu vou te ensinar agora como é que você vai ser um fã do Senhor Jesus. Você vai adorar, louvar, engrandecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Para tudo, ora comigo aí. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados, e entra em mim, habita em mim, faz morada em mim, Senhor. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo habite também em mim, e guarde em mim a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, para eu não pecar contra Ti. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal, e meu Deus, me recebe como Teu servo, porque eu confesso o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Irmão, que Deus te abençoe. Seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo. Rádio Palavra Viva, /Milvio, o meu nome. Bora ganhar alma para o Senhor Jesus. Compartilhe esses vídeos. Amém? Compartilhe as pregações, que as pessoas conheçam a verdade. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Irmãos, que Deus abençoe a todos. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Fiquem com Deus.